Olá pessoal, hoje eu estou fantasiado, achei no fundo do baú meu, achei uma camisa típica chinês, né? Antigo China usava essa vermelha, essa é um formal, como fosse um terno, né? Você vai numa festa, casamento, alguma coisa importante, você usava esse tipo de roupa. Bom, eu estou experimentando fazer vídeo. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre alergia. Você já teve alergia, né? Certeza que você já teve alergia, aquela coceira horrível. Se você tomar alguma coisa antihistamínica, ficar com sono. E, curioso, tem gente que tem essa alergia meses e anos. Eu estou atendendo o paciente e fica assustado. O paciente já tomou antialérgico 8 anos. Isso é horrível. E a pessoa buscou no meu vídeo, não tinha esse tipo de assunto. Então vamos lá, vamos. A gente está falando de alergia alimentar, né? Não alergia respiratória de outro, mas tem um fundo parecido à causa, é excesso de histamina. Então, o que são causas de alergia? Como que a gente fica alérgico? O que fica alérgico, normalmente temos essas 5 causas aparentes. Primeiro, é que a pessoa tem um problema de fígado. Você não consegue processar certos alimentos, pode ter alergia, pode ter produção de histamina em excesso, né? Problema de fígado. O segundo é que dorme mal. Aquela pessoa super estressada começa a dormir mal. Você acumula muito histamina. Sabe aquela pessoa chata, tá super zen, aí você cutucou ele começa bravo. Ele fala, para de mexer! É que a pessoa pronto para explodir, parece que tá calma, né? Você cutuca ele e explode. Se você passa a mão no pele dele, fica uma vermelhão, né? Nessa tipo de pessoa, normalmente também tá nervoso, tá pronto para ter alergia, né? Tá alérgico, tá nervoso, tá irritado. Também, esse problema de fígado, problema de sono também muda nessa parte. O outro é intestino permeável. Sabe que o intestino, tudo que você come, não filtra, não reage, o micro-organismo não reage, não transforma, já passa direto. Então, nem a sacarose pode passar reto no intestino. Então, existe um exame de ver a permeabilidade do seu intestino. Se você está com alergia, provavelmente pode ter intestino permeável. E aí, você vê um monte de coisa você tem alergia, né? Não é que você não pode comer, porque está passando direto, né? Tem gente que tem alergia de água, não tem como mais comer coisa, está errado. Então você precisa tratar essa permeabilidade do seu intestino, né? O outro causa pode ser que os alimentos que aumentam a produção de histamina, estimula para você ter alergia. Comi tal coisa, eu já estou meio saturado, meio chato, comeu essa coisa, pronto, vem a alergia, né? É curioso, a pessoa fala alergia, é pessoal. Tem gente que está no mesmo mesa, todo mundo comeu a mesma coisa. Aí só você que começa a fazer piti, ai, tô com alergia. E todo mundo passando bem, só você. Então, o problema é seu. Ou você produz excesso de histamina, ou você está com permeabilidade do intestino muito alto, ou você está muito estressado, filho, né? Então, o que são esses alimentos que você precisa evitar? Ou come menos. 3 primeiras categorias que normalmente as pessoas já sabem, são alimentos processados, né? Então, como salame, linguiça, salsicha, tudo nessas pode ter alguns conservantes, alguma coisa que você não aceita normalmente. Então, isso pode aumentar a produção de histamina e você começa a ter alergia. Se você já está alérgico, então evita nesses alimentos nesse momento. O segundo, alimentos oxidados. Carne ficou muito tempo fora da geladeira, né? Fora de congelador. Os alimentos, proteínas, carne, peixe, camarão, fruto do mar, frango temperado, ficou mais de 10 horas fora do congelador. Como você sabe? A gente não sabe. Mas tira o congelador do supermercado, coloca de novo, você leva para casa, fica muito tempo no carro, depois... Enfim, quando você soma esse tempo fora de geladeira, fora de refrigeração, mais de 10 horas, ele começa a oxidar, começa a apodrecer na verdade, né? Então fora de congelador. Você precisa sentir, se o carne não é fresco, mudou um pouco de cor, tira aquela parte, ou não compra. Quando você cheira um pouquinho de carne não pode cheirar, nem a frango, nem carne, nem peixe. Você tá cheirando peixe. Está estragada, oxidada. Talvez não estragou tanto, mas já oxidou. Então, para você que tem alergia, não é para você comer. A gente fala, tem uma alergia de camarão. Se for camarão fresco, não. Peixe fresco, não. Mas se você come aquilo que realmente causa alergia, então evita. O princípio é assim, toda vez que você come uma coisa, sente mal, elimina. Depois de 2 semanas, come para testar se realmente é. O terceiro grupo de alimento são de frutas que passam o tempo. Sabe aquela fruta
já ficou meio passado, né? Já ficou meio mole, essas frutas podem conter ou estimular a produção de histamina. Então a banana ficou preto, a maçã já ficou podre, aí eu tiro um pedacinho e come outro. Isso pode causar alergia, né? Às vezes fruta cega como uva passa também pode ter alguns frutas, já passou o tempo e a pessoa começar a processar, começar a cegar ali, e também pode causar alergia. Então se você está com alergia, evita dessas 3 grupos de alimentos. O outro alimento é vinho tinto. Se você está com alergia, alguns vinhos que você não tem problema, mas vinho tinto, alguns tipos têm conservante, tem sulfato, né? Esse conservante tem gente que tem alergia. Se você está com alergia, então evita vinho, de qualquer vinho. O quinto é chocolate. Isso é curioso. Quando você está com alergia, evita chocolate. Por quê? Porque ele estimula a produção de histamina. Se você não tem problema. Se está relaxado, você fica feliz, come chocolate amargo, né? O cacau. Se você está com alergia, isso vai aumentar, dilatar mais suas vias, aumenta o fluxo sanguíneo, depois você aumenta a presença de histamina, você produz mais histamina. Então, produzir mais serotonina também produz mais histamina, e você fica mais alérgico, né? O último é tomate. Tomate também pode aumentar a aceleração de histamina. Se você está com alergia, então evita esses alimentos, né? Agora, se você está pessoa normal, tomate é ótimo. Tem gente que fala assim, eu tenho alergia de melancia também. Às vezes pode ser o veneno. A gente está falando tomate, também tem bastante veneno, né? Tomate, veneno, pimentão, melancia, tem esses alimentos, tem gente que come manga, fica alérgico. Pode ser um veneno de manga que a pessoa usou, mas se você realmente, que você cultivou, aí você precisa pesquisar o que você está com alergia, por que tem alergia realmente, que substância está causando essa alergia, né? Então precisa investigar mais. Mas normalmente são esses alimentos que colocou os 6 tipos. Tem pessoa que pergunta que como que diminuía a permeabilidade do intestino? Você tomaria parabiótico, né? Por exemplo, o miso é probiótico. Miso shiro, a miso cozido, já é parabiótico. Então você toma miso shiro, fecha um pouquinho a permeabilidade do seu intestino. E iogurte cozido também funciona. Você compra Simbiflora, Bio 5 Sebas, probióticos, simbióticos, né? Existe simbiótico também, são os grupos de probióticos juntos, né? Então você pega um probiótico, você mata ele, né? Coloca água quente, você tornou parabiótico e fecha a permeabilidade intestinal, ok? Comenta embaixo se você tem alergia, se você ainda tem alergia, se você pode melhorar, pode tratar pela acupuntura também, né? Se você já tem essa experiência, você compartilha com esse vídeo para outras pessoas, que a gente assim melhora a saúde das pessoas, a gente melhora o mundo, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado, eu sou muito amado, eu sou muito feliz, eu sou.